Quem é filho aqui? Filho. Quem é filho faz assim. Todo mundo tem que levantar a mão, que todo mundo é filho. Tu não tem mãe não? Tu nasceu da onde? Diga glória a Deus. Nós somos o quê? Filho. Não, pastor, eu sou mãe. Eu sou pai. Sim, mas tu é filho. Vamos observar isso aqui. Versículo 11. Põe acima na palavra, diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Os obreiros podem sentar, por favor. Versículo 11 diz: a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quem tem mais de 2 aqui? O mais moço deles disse ao pai: Pai, preste atenção, igreja, para você observar essa história, para a gente ter uma lição para a nossa vida. Amém? Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Diga glória a Deus. O que foi que ele fez de primeira mão? Partiu, pediu: pai, me dá a minha herança. O pai foi: está aqui, meu filho, tudo que te pertence, tudo que é teu, tudo que é de direito seu, está aqui, ó. Aí esse filho pegou tudo, partiu para o lugar o quê? Ele se distanciou de quem? De quem? Do pai. Preste atenção. Saiu, se distanciou. Aí diz o que a Bíblia? Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou. Meu Deus, o que é isso? Dissipou. Acabou. Ele pegou toda a sua herança, partiu para um lugar distante, e nesse lugar distante ele acabou com o quê? Com a herança, todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Preste atenção. Como é que uma pessoa faz isso? Pega a herança, pede ao pai o seu direito, me dá o meu direito. O pai vai bom filho, aqui, toma. O filho pega tudo, some, vai morar no outro canto distante da família, acaba com tudo, vive dissolutamente. E quando a Bíblia diz que ele estava vivendo dissolutamente, ele estava vivendo uma situação sem moral, se distanciando da família, cortou os laços familiares, se distanciou para longe, vivendo uma vida na qual as pessoas que viam ele não tinha mais respeito. A vida que ele estava vivendo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Olha só, perdeu o que? A sua riqueza, acabou com tudo, passou a viver uma vergonha. O lugar onde ele estava começou a passar necessidade, o país onde ele estava, uma situação difícil, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos guardar porcos. Olha o que aconteceu. Ele deixou o pai, acabou com a riqueza, deixou a família, passou a viver sem respeito, em vergonha, passando necessidade. E o trabalho que ele arranjou foi o quê? Trabalhar com os porcos. Como diz aqui, ó, guardar porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Olha a situação dele, olha a situação que ele já estava vivendo. Amém, igreja? Vivendo, passando fome, necessidade, vergonha, esqueceu de tudo e de todos, e aí caiu em si.
Não é assim hoje em dia. Não é assim hoje em dia, não é assim sempre. Quando a pessoa se distancia da família, abandona, larga, acontece isso aqui, ó. Eu estou contando uma história para que a gente entre no espiritual. Diga glória a Deus. Aí diz assim, versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Diga glória a Deus. Olha o que o pai fez. Pss, ei, o pai viu o menino todo lá jogado, todo rasgado, sujo. Fez o que, igreja? Fez o que, igreja? Começa a observar essa história aqui. Começa a analisar essa história aqui de uma pessoa que abandonou a família, quis o seu direito, passou a viver uma situação difícil e voltou para os braços do pai. Aqui é uma história que a gente pode observar que existe isso. Diga glória a Deus. Existe esses acontecimentos ainda. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Tem pessoas que fazem isso, tem filhos que fazem isso com os pais. Agora eu trago a visão espiritual. Eu trago a visão espiritual. Visão espiritual essa na qual nós queremos que Deus faça tudo por nós. Nós queremos que Deus faça tudo por nós. O homem quer que Deus faça tudo. Mas quando o homem ele larga Deus, abandona Deus, deixa o caminho, deixa de buscar o Senhor, ele passa a viver assim. Ele passa a entrar nessa situação de vergonha. Ele esquece do caminho, esquece de Jesus, esquece daquele que deu a vida. E tem pessoas hoje não é diferente. Elas abandonam a fé, elas abandonam o caminho, elas abandonam a Cristo. Elas só se lembram do Senhor quando a sua situação está o quê? Muito difícil. Quando elas estão vivendo uma situação assim, quando cai em si, ela entende: eu preciso estar no caminho, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso viver Jesus, eu preciso buscar Deus, eu preciso. Porque longe de Deus, igreja, nós passamos a viver assim, como esse jovem aqui, que abandonou o pai, acabou com tudo, acabou com tudo. Eu conheço pessoas assim, que estavam na fé em Jesus, estavam no caminho, abandonaram o Senhor, abandonaram o caminho, hoje estão vivendo uma situação muito difícil, situação de vergonha. A pessoa perdeu a moral, perde-se o respeito, porque quando você começa a andar no caminho, você começa a querer viver uma vida de santidade. Diga glória a Deus. Você começa a querer agradar o seu Senhor, então você passa a ter respeito. Você passa a ter respeito. Você passa a mostrar de quem você é filho. E aí quando o homem larga o Senhor, abandona. Interessante que esse jovem, diante dessa situação, ele não culpou ninguém. Ele culpou alguém, igreja? Ele culpou alguém? Não, olha o que diz aqui, ó, versículo 18. Ele não culpou ninguém, ele apenas disse, ó: levantar-me-ei, depois de cair em si, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti. Ele mesmo, ele não disse: Senhor, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, Senhor, foi, não. Ele mesmo trouxe para si a culpa. E hoje a gente vê pessoas saindo da presença de Deus, largando o caminho e culpando um e outro, culpando situações, culpar o pastor, culpa o irmão, culpa fulano, culpa cicrano.
mas ela não cai em si e não reconhece. Ela não reconhece. Tem pessoas assim, que não compreende, não entende, não traz para si. E nessa história aqui a gente vê o amor do Pai misericordioso, o Pai. Quando eu digo Pai aqui, a gente lembra da mãe. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Hoje é dia das mães, mas essa palavra aqui eu podia trocar. O menino viu a mãe abriu os braços. Mas Deus, o amor de Deus, igreja, ele não despreza ninguém. A gente vê esse exemplo, Jesus deu exemplo dessa. Jesus trouxe essa parábola do filho pródigo, para que o homem compreenda que o amor de Deus é grande. O nosso amor é diferente do amor de Deus. O nosso amor é diferente. O amor de uma mãe, de um pai para com o filho é diferente de um amor de um irmão para com o outro. Que depois a história terminando aqui, você vai ver um filho enciumado. Lá no finalzinho você vai ler. O filho enciumado, porque o pai o que, igreja? Abraçou, beijou, meu filho, você retornou, você voltou. O filho enciumado disse: pai, sempre eu tive aqui, o Senhor nunca fez um negócio, uma festa para mim. E o pai disse: filho, eu estou contigo todos os dias. Ele estava perdido. Diga glória a Deus. Ele estava o quê? Perdido. Ele não se perdeu, ele estava perdido. Porque ele soube o caminho de volta, não soube? Ele não soube o caminho de volta, igreja. Tem muitos crentes que estão se perderam ou estão perdidos. Sim? Espera aí. Preste atenção, o jovem, ele não se perdeu. Onde é a igreja? Onde é a igreja? Onde é a igreja? Diga glória a Deus. Não, ele sabia, todo mundo sabe. Ele estava perdido, ele não se perdeu. Aí eu pergunto de novo, hoje tem crentes que se perderam ou estão perdidos? Estão o quê? Perdidos. Eles não se perderam, porque sabe do caminho. Sabe qual o caminho de ir ao encontro, de buscar ajuda. O filho soube o caminho de volta, voltou, o pai abraçou. E hoje não é diferente. Essa lição aqui, igreja, traz para nós, para amanhã não acontecer nem comigo e nem com você. Não acontecer nem comigo e nem com você. De você se perder. Quem já se perdeu já? Se areou. Meu Deus, onde é que eu estou? Quem já se areou, já se perdeu na rua do Aracati? Quem já se perdeu? Você estava aqui. Que rua é essa, meu? Tu está acostumado a pegar aqui do Farias Brito e ir para o centro. Aí vai lá. Onde é que eu estou? Então, igreja, essa lição, essa história nos traz essa reflexão. O Senhor sempre vai nos abraçar. O Senhor sempre vai estar de braços o quê? Abertos. Mas eu tenho que entender, eu não posso esperar o pior. Eu não posso esperar cair em si para me retornar, para me voltar para o caminho. O filho tinha tudo. Ei, o filho tinha o quê? Tudo. Mas ele queria, de repente, experimentar algo. Eu não quero experimentar o mundo. Eu nunca fui do mundo. Diga glória a Deus. Ei, de repente você foi do mundo, do mundão. Você experimentou tudo. Você experimentou carnaval, festa. Você experimentou um bocado de coisas, alegrias. Ei, preste atenção. Você experimentou o mundo. E quando você tem uma experiência ruim, você não quer voltar. Você não quer retornar. Graças a Deus, eu não experimentei do mundo. Diga glória a Deus.
Eu não experimentei o mundo. Desde menino pequeno, caminhando na fé. E tem pessoas que querem experimentar. Tem pessoas que querem passar por uma situação assim, ó. Um jovem que tinha tudo dentro de casa, riqueza, tinha tudo. Foi parar no chiqueiro dos porcos. Foi para onde? No chiqueiro dos porcos. Preste atenção, igreja. De repente você se encontra fraco. De repente você está assim, vou mais para a igreja não. De repente você não tem tido aquele prazer, sabe, de se envolver, de se chegar mais para Deus. E se você não se cuidar, você vai se distanciar do caminho, você vai se distanciar da presença de Deus, e quando você cai em si, você já vai estar lá, jogado. Você vai, como diz aqui a Bíblia, ele estava vivendo em dissolutamente, em dissolução. Ele estava vivendo na vergonha, perdeu o respeito, perdeu a moral. Tem pessoas assim, que perde a moral, começa a viver a vida do mundo, começa a se perder no mundo, perde a moral, ninguém mais a respeita, a pessoa olha para ela e diz assim, quem era Cicrano, quem era Beltrano? E quando a pessoa se torna um cristão, um crente, passa no caminho, passa a viver um caminho direito. Rapaz, quem era Cicrano? Olha, ó, está na igreja agora, bem casado, uma família, está na presença de Deus. Nós temos que observar a nossa vida, nós temos que observar os nossos pensamentos, os momentos de fraqueza, de decepção que nós vivemos. Por que aquele jovem decidiu pegar tudo que tinha e partir? Por quê? Tinha tudo, foi experimentar algo diferente. Olha o que aconteceu. Foi para o chiqueiro dos porcos. E aí depois, poxa, meu pai tinha tudo, até os empregados de meu pai tinha tudo, e eu estou aqui nessa situação, eu vou voltar. E o Senhor vai, mas para que o Senhor nos abrace, requer uma coisa que esse jovem fez. Repita bem alto assim: arrependimento. Ouvi, não diga arrependimento. Quando há um arrependimento de verdade, você reconhece a sua falha, você reconhece os seus erros, e você quer se endireitar. Tem um arrependimento e tem o remorso. Totalmente diferente. Aparentemente parece, eu estou arrependido. Não, é remorso, sentimento de culpa. Tem gente assim. Eu lembro de um senhor, uma igreja que eu passei em cidade diferente, de longe aí, que ele se libertou, deixou a bebida de lado, deixou a bebida, acabou, pastor, não quero mais, estou liberto. Recebeu orientação, não anda mais por aquele caminho, não vou andar mais por aquele caminho. Passa longe da bodega do seu Raimundo. Rodeava o quarteirão para não passar de frente à bodega do seu Raimundo. E lá na bodega do seu Raimundo tinha uns 10 sentados ao redor da mesa, conversando e tome. E aí esse irmão um dia foi conversar, não, porque disseram, vem cá, ei, que é isso, rapaz, tu fala mais com nós, agora tu quer ser o melhor. Aquela coisa, né? Quando a gente é crente, a gente quer mudar os nossos caminhos, a gente quer mudar as nossas amizades, sim ou não? Não é ficar mal de ninguém não, igreja. Converse com todo mundo, fale com todo mundo, tal. Mas sentar à mesa eu já não posso mais. Diga glória a Deus. Sentar à mesa eu não posso. Não sente mais não, viu? Não sente, fala para ele, não sente mais na mesa do menino não. Vou sentar aqui, eu vou conversar aqui de futebol. Aí conversa de futebol, sai da conversa de futebol para outra conversa que não tem nada a ver com a tua fé. Eps. Então esse senhor foi dar uma voltinha, passou perto da bodega do seu menino, e aí caiu. Foi só um gole. Foi só o quê?
um gole para despencar. Igreja, o Senhor está de braços abertos, mas requer isso aqui, ó, consciência. Quando a Bíblia diz e caindo em si, consciência dele. Poxa, eu pequei contra o meu pai. Então houve o arrependimento. Se não existiu o arrependimento, Deus vai te perdoar? Não é porque Deus não quer, é porque você tem que se arrepender. Porque de repente você está na igreja, mas não tem relacionamento com Deus, não tem, sabe? Você ainda não tem vida com Deus. Quando a gente fala assim, igreja, vida com Deus, não é para você estar 24 horas orando, 24 horas lendo a Bíblia, 24 horas dentro da igreja, não. Você tem sua vida normal, de manhã, vai para o trabalho, tal. Mas dentre as horas do dia, você tem a sua vida espiritual. Amém, igreja? Dentre as 24 horas do dia, você está ali se chegando. Você está fortalecendo o teu relacionamento. É igual jovem apaixonado. Quem já se apaixonou aqui quando era jovem? Faz assim. Quem já se apaixonou quando era jovem? Tu nunca se apaixonou, não? Oxi. Ficava ligando. E aí, meu amor, como é que você está? Tal, coisa. Está ali envolvido 24 horas conversando, 24 horas vai dormir conversando, acorda conversando, apaixonado. E com Deus a gente não tem essa paixão com Deus. Não temos essa paixão com Deus. Então, igreja, observemos essa história aqui. Que não venhamos chegar a um destino semelhante ao jovem. Mas que nós vamos reconhecer: se eu estou fraco, eu tenho que me fortalecer. Se eu estou me distanciando, eu tenho que me aproximar. Amém, igreja? Se eu estou fraco, eu tenho que me fortalecer. Se eu estou me distanciando de Deus, eu tenho que me chegar. Eu tenho que buscar me envolver mais. Eu tenho que estar próximo do meu Pai. Eu tenho que estar próximo de Deus. É o que Deus tem para nós nessa noite. Vamos observar essa história e não agir como este jovem que estava do lado do pai, mas quis experimentar algo diferente. E aí chegou o final. Para ele cair em si, ele se deparou no chiqueiro dos porcos. Então tem pessoas que esperam cair para querer o quê? Se levantar. Tem pessoas que esperam se enfraquecer para quê? Para se fortalecer. Tem pessoas que esperam o pior acontecer para buscar em Deus aproximação, ajuda. Então que venhamos compreender isso. Deus, Ele nos perdoa, só que Deus quer ver arrependimento. A porta de Deus vai estar sempre aberta, até no momento, enquanto você estiver respirando, e Ele não volta, a porta continua o quê? A porta continua o quê? Quando os filhos saem de casa, a porta dos pais se fecha? Se fecha, igreja? Se fecha, domina? Não. A porta continua aberta. Os filhos deixam os pais, né? Tchau, papai. Vou ver minha vida agora. Me casei. Glória. Mas se acontece algo de ruim, a porta de papai e de mamãe permanece o quê? Aberta. A porta de Deus está aberta. Continua aberta. Ele não voltou ainda e nós não morremos ainda. Está aberta. E Deus quer isso. Não espere chegar numa situação desse filho pródigo para você reconhecer, compreender que você precisa estar do lado do Pai, do lado de Deus sempre. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, igreja? Glorifica o nome de Jesus, o nosso Deus. Amém?
Ficamos de pé, nós vamos tomar a Santa